Amores da minha vida, daqui até a eternidade, nossos caminhos foram traçados na maternidade. Pam, pam, pam. Começando sempre aí com a musiquinha pra gente não perder o ritmo da nossa aula, né, pessoal? Que a gente sempre começava com a musiquinha, mas vocês estão vendo que agora eu tô ditando assim um nível mais elevado, né? Não tá tendo aqueles breganejos, né, que estava acostumado lá na sala de aula, não, né? A gente hoje foi de Cazuza, legal, né? E aí nós vamos dar sequência hoje à nossa matéria, tá? Pessoal, entrando agora na nossa apostila 2. Aleluia! Não, Zé Arthur, nós não vamos falar de sistema nervoso. Dá um tempo, meu filho. A gente vai retornar nessa parte aí, tá? Mas, por enquanto, não. Hoje nós vamos entrar na parte bioquímica. E a gente vai, eu queria que vocês acompanhassem pelos slidezinhos, pessoal, que eu vou disponibilizar para vocês, assim como foi da outra vez, né, para que vocês possam acompanhar no mesmo roteiro que tá lá, tá? E aí, então, introduzindo aí, lembrando com vocês a parte da bioquímica que vocês viram lá no primeiro ano. A gente vai falar, então, da matéria e de todos os compostos, todos os elementos que são usados para poder compor essa matéria. Então, toda matéria, seja ela animada ou inanimada, é formada por átomos, vocês já sabem disso. Os átomos se combinam e vão formar moléculas cada vez mais complexas e até que seja formado aí unidades maiores e até chegar na formação do organismo, né, ou do indivíduo como um todo, tá? Os seres vivos, eles vão ter uma composição mais ou menos definida, né, de um certo tipo de elementos, vamos dizer assim, que são mais comuns, que no caso são os chomps, né, pessoal? A gente sempre grava essa palavrinha aí, esquizitofrênica, para poder gravar quais são os elementos encontrados em maior quantidade na matéria viva, né? Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre são os elementos que serão encontrados numa quantidade maior do que os demais elementos, tá? Não que não haja outros elementos aí da tabela periódica compondo, né, o organismo, claro que há, mas a porcentagem encontrada em maior quantidade são desses elementos aí, tá? E aí o que acontece, pessoal? Esses elementos, eles vão se combinar, esses átomos vão se combinar, como nós falamos, e vão formar moléculas cada vez mais complexas, e aí a gente vai definir essas moléculas como moléculas orgânicas e moléculas inorgânicas, tá? O vídeo de hoje a gente vai falar apenas das moléculas inorgânicas, pretendo que ele seja um vídeo curto, não sei se isso será possível, haja vista que eu não consigo falar pouco, mas vocês já estão acostumados. Então, nós vamos falar das moléculas inorgânicas, que no caso são representadas pela água e pelos sais minerais, e em outras aulas, né, posteriormente, nós vamos falar então sobre as moléculas orgânicas, tá? Então, as moléculas inorgânicas, como nós falamos, água e sais minerais, e as moléculas orgânicas são as vitaminas, as proteínas, os ácidos nucleicos, são glicídios e os lipídios, tá? Acho que eu não esqueci de nenhum. A constituição dos organismos vivos, pessoal, em relação a esses tipos de moléculas, né, vai depender, claro, vai haver uma variação de organismo para organismo, mas em média a gente espera encontrar uma porcentagem grande de água, né, na sua composição, e esses sais minerais aí numa concentração bem menor, tá? Já que nós estamos falando da matéria inorgânica, e a parte das moléculas orgânicas vão ser encontradas aí variando de porcentagem para porcentagem, mas eu coloquei para vocês uma constituição média, né? Levando aí em consideração 75% de água, 15% de proteína, 3% de lipídio, 1% de glicídios e 1% de ácidos nucleicos. É estranho, né? Pensar que são os ácidos nucleicos que determinam toda a vida, vamos dizer assim, né? Toda a parte relacionada com o mecanismo geral, o funcionamento geral de todos nós e a hereditariedade e correspondem a apenas 1%, né? É estranho pensar nisso aí, meio doido. Mas enfim, então hoje nós vamos começar a falar sobre a água. O próximo slide aí de vocês vai falar das propriedades físico-químicas da água, e é importantíssimo que vocês consigam associar e gravar de fato essas características, pessoal, porque para nós da biologia isso aí está relacionado ao papel biológico que essa molécula vai cumprir, né, no nosso organismo. Então é importante que vocês entendam essas características físico-químicas, porque vocês vão conseguir explicar, né, o comportamento dessa molécula enquanto ela desempenha o seu papel biológico, tá? Então a primeira característica que eu coloquei para vocês é o ponto de fusão
fusão e o ponto de ebulição. Todo aluno, né, lá do prézinho já tem que saber que o ponto de fusão da água é a 0 graus e o ponto de ebulição é a 100 graus. Aí no slidezinho de vocês, eu não coloquei a bolinha do grau aí, pessoal, mas vocês conseguem entender, né, o que que isso significa, tá? É importante, então, saber que a gente só vai ter esse mecanismo aí, né, de mudança de estado físico, seja para o sólido ou para o gasoso, quando ele atingir seus respectivos pontos de fusão e de ebulição, tá? Outra coisa importante é lembrar que a molécula de água é uma molécula polar. O que isso significa? Que ela tem polaridade, que a gente pode encontrar nessa molécula de água, né, polo positivo e polo negativo. Vocês sabem, já aprenderam, né, que isso está relacionado à geometria angular da molécula da água. Então, eu coloquei para vocês um desenho aí do lado para vocês associarem, lembrar disso aí. E essa é uma das principais características, a questão dela ser polar, que a gente vai comentar bastante quando for falar das reações metabólicas, né? E daí vocês vão entender a importância de saber que a água é polar, tá? Outra questão importante para nós é a questão do alto calor específico. A água possui alto calor específico. O que que isso significa? O calor específico é a quantidade de energia, né, que uma molécula de uma substância qualquer precisa receber para poder alterar em 1 grau a temperatura de 1 grama dessa substância, tá? Então, se eu quero mudar de 24 graus para 25 graus, né, a temperatura de da água, né, de 1 grama de água, qual é a quantidade de calor que eu preciso, né? Vamos dizer assim. Então, dizer que a água tem alto calor específico significa que ela não vai variar bruscamente de temperatura. Isso para os sistemas biológicos é fundamental, tá, pessoal? Então, a gente normalmente usa aquela comparação que o professor de física também gosta de utilizar, que quando a gente compara, né, como que a areia da praia se aquece ao longo do dia, a gente observa que durante o dia ela fica muito quente e assim que escurece ela se resfria muito rapidamente. Então, ela aquece e desaquece, né, esfria muito rapidamente. E com a água é diferente, ela demora para aquecer e demora também para resfriar. Isso significa que ela vai impedir variações bruscas de temperatura nas soluções. E aí quando a gente imagina que o citoplasma e que as soluções do nosso corpo, né, é composto por água, a gente imagina, a gente entende, né, a importância dessa água não sofrer essa variação tão brusca assim, tá? Outra coisa que eu coloquei para vocês aí de propriedades físico-químicas é a questão da coesão e da adesão. Então, dizer que as moléculas de água têm essa propriedade de coesão significa que elas ficam unidas, né? Então, as pontes de hidrogênio vão se estabelecer entre uma molécula e outra e elas vão estar bem coesas, tá? Por isso que quando a água está no estado líquido, né? O líquido, ele é como se todas as moléculas estivessem agarradas umas às outras. Então, se você vira ali um vasilhame onde tem o conteúdo, onde tem a água, todas elas vão descer juntas, né? Vai ficar aquele aspecto maleável que é justamente por causa da coesão que se estabelece entre essas moléculas de água. E aí nós temos também a adesão, né? Então, no caso da adesão, o que a gente vai ter é a capacidade da água de se aderir, né, ao meio onde ela se encontra, tá? Então, quando a gente coloca, por exemplo, uma gota de água na superfície de um papel, por exemplo, a gota ela vai se espalhando, né, naquela trama ali do papel da celulose, né? Por que que isso acontece? Porque ela possui essa propriedade de aderir ao local em que ela está em contato, tá? E aí, além disso, a gente tem a tensão superficial, que é a capacidade da água formar como se fosse uma película, né, na zona ali de contato com o meio, com o ar, né, vamos dizer assim. Então, ela cria tipo uma película, é o que possibilita a formação das gotas. E aí, essa tensão superficial permite, por exemplo, que alguns insetos que não conseguem, né, que não conseguem perfurar, vamos dizer assim, essa tensão, vencer essa tensão superficial, possam forragear, né, na sua superfície. Então, esses insetos ficam forrageando ali, na espreita ali, caçando, né, sobre essa superfície da água, porque forma como se fosse essa películazinha que a gente chama de tensão superficial. A água também tem capilaridade, né? Tem a propriedade chamada de capilaridade, que é a capacidade de subir por finos tubos, né? O tubo cada vez mais fino, a capilaridade permite que a água consiga subir aí por esses tubozinhos, né? Bom, na sequência, pessoal, a gente tem aí, acompanhando os slides de vocês,
as características gerais, né? Então a gente fala que a água é um solvente universal, a gente sabe então que justamente por ser polar, ela tem uma capacidade, né, de promover aí a dissolução, vamos dizer assim, a dissociação da maior parte, né, das substâncias, tá? Por isso um solvente universal. É lógico que tem algumas substâncias que não vão se solubilizar na água, mas aí é só vocês lembrarem da área da química, quando a gente fala que o polar dissolve polar e o apolar dissolve apolar, né? Ou seja, eles são os iguais ali, eles conseguem promover essa dissolução, né, como a gente comentou, e essa solubilização, e os apolares não, tá? Então, essa é a questão lá do óleo e da água, né? A gente aprende lá no prézinho que tem a ver com densidade, e na verdade está muito mais relacionado com a questão da polaridade. Como o óleo é apolar, ele não vai conseguir se dissolver na água, que é polar, tá? Bom, seguindo aí, uma das partes mais importantes da água é lembrar que ela participa de diversas reações metabólicas que ocorrem no interior das células. Uma delas é a hidrólise, né, pessoal, que é a quebra das substâncias lá, a degradação ou rompimento das ligações das substâncias, das moléculas mais complexas, pela adição de água, tá? Então, quando a gente aprende lá no sistema digestório, né, a digestão de determinadas substâncias, a gente sabe que aquela digestão ocorre por hidrólise. Quem catalisa a hidrólise são as enzimas específicas para cada substrato, né? Então, a gente tem lá a pepsina, a gente tem lá a sacarase, a gente aprendeu todas essas enzimas aí, mas é importante que vocês se lembrem que a enzima ela só aumenta a velocidade da reação e que a reação, no caso, é a hidrólise, tá? Que é a separação dos compostos aí dessas moléculas que a gente comentou, adicionando-se água. Além da hidrólise, a gente tem a síntese por desidratação, que é o processo no qual, para se unir dois monômeros, a gente vai extrair uma molécula de água. Então, lá quando a gente está produzindo polímero, né, proteico, no caso a proteína ou peptídeo, né, ou quando a gente está produzindo lá um disacarídeo, um polissacarídeo, a gente vai ter que estabelecer ligações entre os monômeros, ou seja, entre os monossacarídeos e entre os aminoácidos. Quando a gente estabelece uma ligação peptídica entre dois aminoácidos ou uma ligação glicosídica entre dois carboidratos, há necessidade que saia-se uma molécula de água, porque senão não tem como os dois monômeros se unirem, né? Eu até coloquei aí para vocês, pessoal, um esqueminha mostrando essa parte aí da síntese por desidratação, tanto na proteína quanto no carboidrato, né? Depois vocês dão uma olhadinha para recapitular. A gente vai voltar a falar sobre isso quando for falar das moléculas orgânicas, mas por enquanto só para vocês entenderem que a saída da água aí é que permite que essas ligações se estabeleçam, tá? Então, hidrólise e síntese por desidratação. Depois tem a parte do transporte de substâncias. Então, quando a gente imagina a forma como os hormônios, né, as excretas, os nutrientes são transportados no nosso organismo, a gente se lembra do sangue, e o sangue é composto por uma parte líquida e essa parte líquida é composta por água e outros elementos. Então, a água é um veículo, né, no nosso organismo. Eu estou citando o caso do sangue, mas não é só ele. Existem diversas outras soluções presentes no nosso corpo, né, pessoal? O líquido sinovial presente nas articulações, o líquido que lubrifica os nossos olhos, tá? Então, o líquido que compõe a saliva, tudo isso é composto de água e por isso ele tem esse papel importante aí no transporte das substâncias, né? E a regulação da temperatura, a gente entende que quando o nosso corpo começa a superaquecer, quando ele começa a aumentar a temperatura, a gente tem uma forma de evitar esse superaquecimento, que no caso é liberando água através dos poros, né? Ou seja, o processo de sudorese, o processo no qual a gente elimina suor, ajuda a regular a temperatura do nosso corpo, tá? Que faz parte do processo de homeostase ou homeostasia, manter a temperatura constante. Então, a água é um regulador de temperatura, né? Um moderador de temperatura, justamente porque através do suor, quando ele evapora, ele retira calor da pele e faz com que a nossa temperatura se mantenha estável, né, dentro dos limites toleráveis. Beleza, pessoal? Então, esses aí são os papéis biológicos, né, que a água desempenha no nosso organismo. Deem uma olhada com cuidado nos próximos slides, que vai falar da síntese por desidratação, que vai falar da hidrólise, tá? Porque tá tudo esquematizado aí com suas respectivas moléculas químicas, né?
Então é um jeito de vocês estarem recapitulando parte da matéria aí de molécula orgânica que a gente ainda vai ver, mas que vocês já viram na primeira série, então é um jeito de dar um reforcinho aí e se lembrar, né, do que foi visto. Bom, aí no próximo slide eu coloquei para vocês a variação do percentual de água, né, nos organismos vivos, e que esse percentual ele vai variar de acordo com as espécies, né, dependendo da espécie que a gente está considerando, de acordo com a idade e de acordo com a taxa metabólica, tá? Então, quando a gente fala que a variação do percentual de água, né, vai variar de acordo com a espécie, basta que você compare, por exemplo, o ser humano com uma água viva, né? Só numa questão simples, só de observação, qual deles você acha que tem um percentual maior de água? Então, quando a gente diz que a água varia de espécie para espécie, é porque tem alguns organismos que vai ter uma concentração bem maior de água do que outros, tá? Com relação à idade, né, os organismos mais jovens, quanto mais jovem, né, se tiver ainda durante o período embrionário, maior a concentração de água ainda, e quanto mais velho a gente vai ficando, menor é a concentração de água no nosso organismo. Por isso a pele, ela acaba ficando cada vez mais fina, né, também fica mais fragilizada, o corpo normalmente tende a perder água, e por mais que você se reidrate, por mais que você cuide da sua alimentação, chega um ponto que o seu organismo realmente não consegue manter, vamos dizer assim, aquela quantidade que mantém, né, aquele aspecto jovem, né, saudável ali. Claro que tem outros fatores relacionados a isso, mas estamos focando nesse caso aí só na questão da água, tá, pessoal? Então, quanto mais velho, né, o indivíduo, menor é o teor de água no organismo, tá? E a taxa metabólica, que é algo muito importante para vocês gravarem, quanto mais ativo metabolicamente for o tecido que você está considerando, maior é o percentual de água necessário, tá? Então, no nosso organismo, a gente já sabe que o sistema, que o tecido nervoso, né, tecido nervoso, Arthur, e o tecido muscular são os tecidos que mais consomem energia, são os tecidos mais metabolicamente ativos, tá? Então, é nesse tecido que a gente espera encontrar um maior percentual de água, tá? Logicamente que nos outros, né, componentes do nosso corpo também vai haver uma concentração grande, né, dependendo do tecido que a gente está falando, mas esses dois são os que têm um percentual maior. E quando a gente compara, por exemplo, com o tecido ósseo, é onde a gente espera encontrar uma quantidade bem menor, tá? Outra coisa que eu coloquei para vocês nesse mesmo slide aí, pessoal, é uma questão puxando um ganchinho aí para a parte da importância da água, né, para o consumo humano e para a questão das atividades, né, industriais, as atividades relacionadas à agricultura, ao consumo urbano de um modo geral. Então tudo isso aí está esquematizado para vocês, um gráfico mostrando qual é a porcentagem que é gasta para cada um desses segmentos aí. E lógico que isso aí está mais relacionado com a parte da ecologia, então vai ter o momento da gente revisar essa temática aí. Nós vamos falar da questão de poluição da água, vamos revisar o ciclo da água, então vai ter um momento certo para isso, tá? Mas só puxando um ganchinho para vocês entenderem que a água, ela tem um papel ecológico muito significativo e não só um papel biológico, né? Vamos dizer assim, ou fisiológico dentro dos organismos vivos. Bom, a parte da água, pessoal, dentro de bioquímica é um conteúdo muito simples e muito curto da gente ver, né? Ou seja, tudo que eu precisava falar para vocês já foi dito nesses primeiros 18 minutos aí da nossa aula, tá? E agora a gente já vai entrar nos sais minerais, porque como eu disse para vocês, essa primeira aulinha é para a gente comentar só das moléculas inorgânicas, né? Então a gente vai falar só de água e de sais minerais. E nos sais minerais, a gente precisa conhecer os principais, precisamos conhecer o que a carência desses sais minerais provoca no organismo, porque normalmente as questões de vestibular, elas puxam mais para esse lado, né, dos problemas causados pela carência desses determinados sais minerais, tá? Então a gente precisa conhecer o papel deles no organismo e saber o que a falta provoca. Daí a primeira coisa que eu coloquei para vocês no slidezinho é que os sais minerais são substâncias inorgânicas que podem ser encontradas nas formas, né, iônicas, cristalizadas, né, vamos dizer assim, ou cristalizadas nos organismos vivos. Então, por exemplo, quando eu falo lá de uma concha, quando eu falo da estrutura óssea, né, eu estou falando de determinados sais minerais que se encontram na forma cristalizada, né, vamos dizer assim, formando cristais, tá? Como é o caso lá da hidroxiapatita, né, são sais minerais que se encontram, então, nessa forma mais sólida, né, mais na forma de cristais mesmos. E a gente tem lá as formas iônicas, né, na qual esse íon vai desempenhar um outro papel ali, atuando às vezes como um elemento regulador, né, que é como a gente aprende lá no sistema digestório.
os sais minerais são alimentos reguladores. Então, a gente entende que é porque eles fazem parte de diversos processos que regulam as atividades metabólicas do nosso organismo, tá? E aí a gente também pode classificar esses sais minerais em macro e microelementos. Isso não está relacionado ao tamanho da molécula, tá, pessoal? Não é isso. O macroelemento é aquele que é necessário uma quantidade maior para o nosso organismo, e o microelemento é aquele que é necessário uma quantidade menor, tá? Aí eu coloquei para vocês que os macroelementos, né, são cálcio, fósforo, enxofre, potássio, sódio, cloro e magnésio, e os microelementos ferro, zinco, cobre, iodo e selênio, tá? Então, esses aí são os macro e microelementos. Coloquei para vocês umas imagenzinhas mostrando a presença do ferro na constituição da hemoglobina. A gente vai comentar agora mais detalhadamente sobre isso, né? Do sódio na bomba de sódio e potássio, o cálcio na contração muscular, tá? Então a gente vai falando aos poucos aí de cada um e da função que eles desempenham no organismo. Aí tem uma sequência agora, o slide, ele tá bem assim, simplificado. Coloquei para vocês só o nome do elemento, né, do sal mineral aí e o papel dele no nosso organismo, tá, pessoal? Então, dar uma lida com bastante atenção para vocês conseguirem gravar essa parte, na verdade, relembrar essa parte aí, que eu tenho certeza que muitas das coisas ainda já estão gravadas aí, né? Só puxar lá no fundinho da sinapse que vocês vão conseguir se lembrar, tá? Então, o ferro, a primeira questão aí é que ele compõe as moléculas de hemoglobina e mioglobina. Se vocês não estão lembrando a diferença, a hemoglobina está presente na hemácia, né, e está relacionado com o transporte do oxigênio, porque eles formam os grupamentos M dentro da molécula de hemoglobina, e aí ele é responsável pelo transporte do oxigênio. Na mioglobina, a mioglobina, ela é muito semelhante à hemoglobina, mas é uma proteína que fica no tecido muscular, ela não é circulante, como o caso da hemoglobina que está ali no sangue, tá? Então, ela estoca o oxigênio dentro dos músculos, tá? Outra coisa que eu coloquei para vocês é que a absorção de ferro, né, ela pode ser maximizada com a ingestão de alimentos ricos em vitamina C. Então, isso é uma coisa importante vocês lembrarem, né? Se a gente quer aumentar a absorção de ferro, basta consumir juntamente com uma fonte de vitamina C, um suco de laranja, de limão, qualquer cítrico aí, porque a gente consegue maximizar a absorção, tá, do ferro. Bom, depois vem o cálcio, né, pessoal, que a gente normalmente associa o cálcio só com a formação dos ossos, mas a gente precisa lembrar que ele também é importante para a coagulação sanguínea, porque a cascata de coagulação, que é aquela que eu tenho certeza que vocês se lembram perfeitamente, né, que começa com a tromboplastina, convertendo a protrombina em trombina, e depois ela converte o fibrinogênio em fibrina, depende do cálcio, né, para poder iniciar esse processo aí. Então, se a gente tiver na falta de cálcio, o processo de coagulação também vai ficar prejudicado. E a parte da contração muscular, porque eu tenho certeza também que vocês se lembram que para a gente promover a ligação da actina com a miosina, para que elas possam deslizar uma sobre a outra, eu preciso desbloquear um sítio de ligação, e esse sítio só é desbloqueado quando o meu retículo sarcoplasmático libera o cálcio, né, na célula lá, na fibra muscular, e aí eu consigo fazer essa ligação, esse desbloqueio do sítio e essa ligação para poder propiciar a contração e o relaxamento da musculatura, tá? Então, cálcio é importante lembrar, não só para a parte de estrutura dos ossos, tá? Mas também para coagulação sanguínea e também para contração muscular. Depois, o sódio é o principal osmorregulador, né? O elemento que se encontra em grande quantidade fora das células, enquanto o potássio é encontrado em grande quantidade no interior da célula, e daí vocês já conseguem associar, né, ao que eu estou falando, porque o sódio e o potássio juntos vão promover um processo chamado de bomba de sódio e potássio, né, que é um mecanismo de transporte ativo, no qual a gente verifica uma alteração de polaridade, consequentemente a propagação de impulsos elétricos, né, ou no caso na membrana neural, a propagação dos impulsos nervosos. Então o sódio é responsável por isso e também é responsável pela quantidade de água no nosso organismo, por isso o osmorregulador, tá? Potássio da mesma forma vai participar então desse processo, né, de polarização das membranas e de propagação do impulso elétrico e do impulso nervoso, tá, pessoal? E também é um osmorregulador porque, juntamente com o sódio, ele está relacionado com a excreção de determinados sais aí, da quantidade de água do nosso organismo, tá? Então, o cálcio também
Perdão, potássio também é um elemento osmorregulador. Depois tem o iodo a gente sempre vai associar com a questão da tireoide, né? O iodo é fundamental para a produção dos hormônios tireoidianos, T3 e T4, tiroxina e triodotironina, e a gente sabe que os hormônios tireoidianos estão relacionados com o metabolismo celular, isso significa que o déficit de iodo complica a fabricação desses hormônios tireoidianos e, consequentemente, a gente pode ter uma doença chamada de hipotiroidismo, né, no qual o metabolismo fica muito lento e a pessoa vai ter uma série aí de consequências, né, relacionadas a essa diminuição desses hormônios tireoidianos, tá? O iodo, então, é necessário, por isso aquela questão que a gente sempre lembra, né, do iodo ter sido adicionado no sal de cozinha, o sal é todo iodado, porque é uma maneira de garantir que qualquer população, por mais pobre que ela seja, ela vai ter acesso ao iodo, tá? Então, é importante lembrar disso aí, e como o iodo, né, faz parte desses hormônios, a carência do iodo pode provocar o bócio, né, que é o papo que a gente fala, tá? Causada aí que aí no caso pode ser tanto pelo hipertiroidismo quanto pelo hipotiroidismo, né? Seguindo aí, pessoal, o fósforo, que é um outro elemento muito importante também, né? Ele é importante porque ele vai compor os nucleotídeos energéticos e estruturais. Então, quando eu falo de ATP, quando eu falo de GTP e quando eu falo dos nucleotídeos estruturais, que são os que vão compor a sequência lá do meu DNA, né, e do meu RNA, eu estou falando de nucleotídeos estruturais e nucleotídeos energéticos, tá? O fósforo, né, faz parte desses compostos, tá? Também atua no tamponamento das soluções corporais, isso é muito importante, tem um slidezinho na sequência aí mostrando para vocês como que eles atuam, o que é um íon tampão, né? Toda vez que a gente tem uma solução que está com excesso de H+, ou está com excesso de OH, a gente vai ter um ambiente muito ácido, um ambiente muito básico, e para a gente corrigir esse pH, a gente usa esses íons tampões. E o fósforo, né, no caso, na forma lá dos íons fosfato, vão servir como íons tampões para poder neutralizar essas reações. Depois vocês dão uma olhadinha lá no slide seguinte, que vai mostrar para vocês como que ocorre a combinação e essa alteração aí de pH por conta desse tamponamento, beleza? Depois a gente tem o cloro, que também está relacionado com a manutenção do pH. Por exemplo, quando a gente lembra lá do ácido clorídrico, né, que é presente no estômago, ele serve para manter o pH do estômago ideal, que no caso é o pH ácido, né, que a gente já sabe que a digestão das proteínas no estômago só vão acontecer em pH ácido, porque a pepsina, que é a enzima que age nesse local, só consegue trabalhar nesse valor de pH. Então, para manter o pH ácido, cloro nele, né? Depois a gente tem aí a parte do magnésio, que eu coloquei para vocês que ele é ativador de diversas enzimas celulares. A gente precisa lembrar que muitas das enzimas, pessoal, elas são encontradas na forma inativa e elas só vão se ativar quando elas se associarem a um cofator, e esse cofator normalmente ou é uma vitamina ou um sal mineral. No caso aí eu coloquei o magnésio para vocês, que é um desses elementos, que é ativador de diversas enzimas, né? E uma das questões também que é muito importante gravar é que ele está presente na molécula de clorofila. Então, se vocês conseguirem gravar que magnésio faz parte da clorofila, pode ser que caia depois uma questão para vocês no vestibular, dizendo que determinadas plantas, né, estão sofrendo por carência de determinado elemento químico, e aí por isso eles não estão conseguindo fazer fotossíntese. E aí, claro, no corpo do enunciado da questão, eles vão levar vocês a entender que o que é a carência, né, o que está provocando a doença nessa planta, do desenvolvimento dela, muito provavelmente é o magnésio, que está em baixa quantidade e não tem suficiente para poder produzir as moléculas de clorofila, que são importantes para o mecanismo de fotossíntese, tá? Aí tem um esqueminha mostrando para vocês a molécula, né, dos ATPs, mostrando aí a molécula da clorofila, o slide falando do tamponamento, tá, pessoal, com os íons fosfato, né, que eu comentei anteriormente. Dá uma olhadinha, tá bem simplificado, dá para vocês entenderem totalmente como que acontece esse processo aí de tamponamento, tá? E aí, pessoal, pra gente fechar o nosso slide, vem aí a melô dos sais minerais. Eu não lembro se a gente chegou a ver essa parte na primeira série, se eu tinha apresentado para vocês essa musicazinha, mas é uma música que tá na cabeça aí dos meninos, né, de vários anos, que já passaram aí pelas minhas mãos, quando a gente vai ver a parte de bioquímica, porque como eu sempre falo para vocês, um macete, uma frasezinha, uma música, né, acaba facilitando pra gente na hora de fazer a questão do vestibular, porque a gente fica nervoso, e se a gente conseguir lembrar
isso vai ser um reforço pra gente, tá? Então eu vou cantar com vocês aqui uma vez e eu espero que quando vocês estejam vendo, quando vocês estiverem vendo, né, assistindo a aulinha, que vocês cantem juntos, tá? Porque senão eu vou ficar muito chateada. E aí, se vocês se lembram, se a gente já fez anteriormente lá na primeira série, legal, vocês vão estar relembrando, se não, é facinho de aprender, tá, pessoal? Ela foi montada com a melodia daquela música do Chiclete com Banana, que é Chiclete, oba, oba, e aí a gente vai fazer na mesma sequência agora, só que com os sais minerais, tá? Eu vou fazer com vocês. E vocês vão acompanhando aí pra gravar, isso é pra pegar que nem chiclete mesmo na cabeça e não esquecer, tá, pessoal? Que pode salvar muitos de vocês aí, se caso cair alguma questão relacionada aos sais minerais no vestibular, tá? Então bora lá, ó. Sais minerais, oba, oba, sais minerais, oba, oba, potássio regula a pressão sanguínea. O cálcio é para fazer a contração, magnésio faz parte da clorofila, o P tem no ATP, nucleotídeo e faz tampão. O ferro transporta o oxigênio, o sódio faz osmorregulação, iodo compõe a tiroxina, regula o metabolismo, coelho e bócio não tem não. E volta pro refrão. Sais minerais, oba, oba, sais minerais, oba, oba, manganês é componente de enzimas, cobre é antioxidante essencial, selênio é imunoestimulante, a falta do zinco afeta o apetite sexual. Sais minerais, oba, oba, sais minerais, oba, oba. E aí terminou, pessoal. Tenho certeza que vai ajudar vocês, tá? Desculpem aí a dificuldade, né, de ficar gravando sem mexer aqui, porque eu quero ficar fazendo o ritmo e acaba que a câmera balança. E também a dificuldade de falar, porque eu tinha comentado com vocês, acho que eu comentei na sala, não lembro, que eu ia ter que extrair o dente, né, porque ele quebrou, tá? Então tá cheio de ponto aqui a boca, tá meio complicado, mas acho que deu pra entender direitinho aí como que funciona. E espero que vocês gravem. Pessoal, na sequência dos slides tem umas atividadezinhas, tá? Essas vocês não vão mandar pra mim, tem a lista de atividade própria que eu vou mostrar, que eu vou colocar pra